Boa noite. Queria dar boa noite para todo mundo aí. Ai, gente. Sim, como estão? Que bom conhecê-los, né? A gente não se conhece ainda. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Tudo Rose? bem? Ótimo, Eu graças mesmo. a Deus. Sim. Eu sou só apresentando, sou Luísa, né? Do ISPA, do Instituto São Pedro de Alcântara. Uhum. A gente queria a gente já pode ir começando? O que vocês pensaram? Sim, Vocês Tá já bom. se apresentaram? Sim? Poderia? sim. Queria dar uma boa noite especial aí pro João Paulo, que é um grande amigo meu, que tá aí. E coincidentemente o nome também. Pra todo mundo que tá aí, o Leonardo, pra Lu também, né? E que a gente possa começar com uma oração, né? E poder um ritmo, assim, uma comemoração muito grande, né? Que é igual a Camila e o Robson falaram, vai fazer 100 anos. E Nosso Papa faria 100 anos, né? Então, assim, a data foi muito boa, né? Foi muito propícia. Aham. E até tem uma imagenzinha dele. E aí eu queria começar para a gente rezar um pouco, né? Uhum. Que a teologia do corpo é, primeiramente, sempre olhando para Deus, né? Nunca parando em nós. Que eu vou falar um pouco sobre isso hoje, né? E eu estou muito feliz também por estar aqui com um casal, noivos, não sei se vocês já falaram, que é muito lindo isso. Eu acho que a teologia do corpo ilumina muito o matrimônio de uma maneira muito especial. A gente acha que não apresentou direito também, né? Acho melhor nós É apresentar, né? verdade. Eu sou o Robson, a Camila, a Sim, gente está noivo, né? A gente faz parte da Missão Jovens Sarados, São Sebastião do Paraíso. E se Deus quiser, a gente vai casar no final do ano, né? sim, se Deus quiser, né? Dia de Senhora de Guadalupe. E é Uhum. isso, né? Lindo! E São João Paulo II, realmente, é que tanto de devoção mesmo nosso, né? Que nos faz olhar pra gente, que nos faz entender para aquilo que Deus sonhou pra gente em primeiro, né? Uhum. É E é isso. Sim, iluminando a vocação mesmo do matrimônio, né? isso. Muito lindo isso. Então, que a gente possa começar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mas, Senhor Jesus, colocar em Suas mãos, primeiramente, os nossos institutos, né? O Instituto São Pedro de Alcântara, o Instituto Santa Zélia, São Luís Martã, pedir a intercessão desses três santos e também de São João Paulo II, com muita alegria. Ele que foi um Papa tanto presente em nossas vidas, né? A gente conversou um pouquinho já aqui. E pedir que São João Paulo II, que pela sua teologia do corpo, por você ter demonstrado esse amor tão grande dos nossos corpos, que a gente possa descobrir e ser muito completa na nossa vocação de cada um de nós, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me governe, me ilumine. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Nossa. Isso, Amém. isso mesmo. Sim. Para a gente começar esse bate-papo, né? A gente quer ouvir de você, Luísa, né? O que que é São João Paulo II? O que que São João Paulo II representa para você, né? Representa para sua história, representa para esse tempo, né? Para nossa Uhum. geração. Então, assim, por mais que eu tenha, sim, tenho tido mais convivência agora mais velha com o Papa Francisco, né? O Papa João Paulo II sempre foi muito presente na infância, assim, na minha infância, e de lembrar, assim, da felicidade com que as pessoas falavam desse Papa, né? Um Papa que viajou tanto e que foi tão carismático, tão amado, assim, né? E assim, principalmente eu vejo na vida dos meus pais o quanto que eles falavam dele. Quando ele veio aqui para Belo Horizonte, né? Isso ficou marcado na história de BH. Isso é o máximo, assim. Tanto que as pessoas gostam dele, né? E ele, assim, ser um santo muito jovem, né? Ele que pensou a Jornada Mundial da Juventude. Eu já tive a possibilidade de ir no Rio e no Panamá. Então, assim, parece que as ideias dele me alegram, sabe? Parece que tudo que ele pensou assim, ele pensou pra mim, sabe? Pra uma filha, assim. Então eu tenho um amor muito grande e até um caso engraçado, né? Como é que eu conheci a teologia do corpo? Assim, mineiro sempre tem um caso, né? Porque uns amigos meus da minha paróquia, a gente se sei, a gente queria estudar alguma coisa, aí a galera deu a ideia de ser a teologia do corpo. E a gente começou a estudar em 2013, e se eu não me engano, a gente foi até 2016, assim, foram bons anos a gente reunindo e lendo. E aí a gente começou a ler depois eu vou falar mais um pouquinho, mas esse livro grandão aqui. E aí foi super difícil. Aí a gente, meu Deus, não entendo nada. Aí a gente começou a ir mais devagar, mas assim, mudou assim minha vida, a minha história, assim, sabe? E fez parte assim, da minha conversão. Então, ele é muito especial para mim, assim.
Nó, muito amor, assim. E a nossa geração mesmo, né? Pelo que a gente fala com os nossos amigos da nossa idade, ele foi um papa que começou um amor muito grande, assim, meu pela igreja. Uhum. E isso é maravilhoso, né? A forma com que ele tinha de realmente cativar o nosso coração, nós enquanto jovens, né? Isso é apaixonante, porque ele falava, por mais que, tipo assim, ele era brilhante, né? A gente pega para ler os textos dele, são textos, assim, de uma filosofia profunda, né? De uma Uhum. inteligência muito brilhante, mas quando ele ia falar, ele falava diretamente ao nosso coração, né? Nos fascina muito que nós sempre usamos uma palavra que é integral, né? Ele era um homem integral, tipo, ele usava de uma integralidade em tudo, né? Ele era inteligente, ele estudava demais, ele estudava até aquilo que era contra a igreja, né? Para poder ter argumento, e ao mesmo tempo ele tinha uma espiritualidade profunda, tipo, ele conseguia unir tudo ali, a acolhida, nossa, a alegria, né? Como, Sim. nossa, é muito Não ia nem cativante. de um extremo nem para o outro, ele não pendia nem para um lado nem para o outro, não, ele abraçava tudo isso, né? E Uhum. por isso que é esse grande homem, né? Esse homem que É, fez a igreja. e nesse movimento de abraçar, que eu vejo tanto que ele abraçou assim, o corpo de uma maneira que a gente, como jovem, precisa, né? De falar sobre as coisas, de querer falar mesmo, como um pai fala, um pai explica, um pai caridoso, né? Então, é muito belo, de fato, assim, é totalmente integral. Eu vejo isso muito na teologia do corpo, né? É o todo, não é só uma parte, não é só a oração, não é só o espiritual. O corpo vai te levar para Deus e para o céu também, né? Sim. Com certeza. E o que é essa teologia do corpo que a gente está falando aqui? Ah, sim, então, eu sou professora de geografia, então eu gosto muito de slide e tal, então eu fiz os slides aqui. Depois, quem quiser, eu posso mandar, tal, para ficar bem, assim, sintético. Então, igual eu tava falando com vocês, esse livro aqui, esse grandão, são 500 páginas, ele é enorme. E, assim, é ótimo, lógico, ler e tudo mais, mas é um pouco mais cansativo e difícil. Mas eu vou dar um pequeno panorama desse livrão hoje, tentar passar bem rápido na medida do possível. Robson Camilo pode ir me cortando, perguntando. Se alguém quiser tiver alguma pergunta, pode fazer, porque professor é assim, você vai falando até se a gente tivesse ao vivo, né? E que ia ser preocupante. Aqui tem um limite de tempo, graças a Deus. Então, para começar, esse nome ele foi dado pelo próprio Papa João Paulo II, né, como título das suas primeiras catequeses, que isso é comum dos papas antes de São João Paulo II, de dar catequeses toda quarta-feira sobre algum aspecto da doutrina da igreja, né? E aí ele teve a escolha de começar por isso. Então foi 1979 até 1984. E aí foram diversas catequeses. Foram, quer ver? Acho que eu até coloquei aqui 133. E aí, para começar, como é que ele vai explicar a teologia do corpo? Ele fala que nosso Senhor Jesus Cristo ele já trouxe a teologia do corpo pela encarnação do Verbo, né? Que é essa plenitude da teologia do corpo na pessoa de Jesus Cristo. E aí, nas próprias palavras de São João Paulo II, ele fala: pelo fato de o Verbo de Deus ter se feito carne, o corpo entrou pela porta principal na teologia. Meu Deus, tudo que ele fala eu acho lindo, gente. Toda hora eu vou ficar. Os olhos vão ficar amarejados. E assim, por ele ser um papa da juventude, né, ele quer mostrar pra gente, como jovens, o valor dos nossos corpos, né, que a gente tanto tenta entender, né, e a gente vê pelas confusões atuais. Eu que sou professora, eu vejo assim, os jovens estão perdidos e estão sendo gastados, assim, sabe? E não entendendo o valor, assim, do amor de Deus pelo seu corpo, sabe? E assim, aí você fica pensando, nossa, atualmente, né, a gente super precisa disso. E ele começou essa teologia em 1979, né? Então, assim, o quanto que ele já foi, assim, um visionário, né? E ainda mais, ele mesmo falou que gostaria de ser lembrado como o Papa das Famílias. E hoje, o Dia Internacional da Família, né? Dia mais. Gente, sabe, eu, Camila e Robson, a gente pensou tudo pensado, né? Tudo aqui, ó, milimetricamente. E para melhorar o que já estava bom, os pais dele, os dois, o pai e a mãe do Papa João Paulo II, estão começando um processo de beatificação também. Então, assim, meu Deus, como assim? Esse homem é realmente integral e santo, demais. E aí você pensa, né? Por que esses temas? O que o Papa quis com isso, né? Isso foi muito uma resposta suscitada do Espírito Santo. Não tem como, porque essa crescente onda de ideias e práticas que procuram destruir a família, o matrimônio, a própria dignidade humana. Porque ele começa do começo, né? Não é um matrimônio vem no final, ele vai falar mais, mas assim, a própria dignidade do ser humano. O ser humano, só o corpo dele. Ele, assim, no princípio mesmo. E isso, 1979, para já mostrar pra gente o valor da família, né? E do matrimônio. E aí,
E o Papa vai falar: só o corpo é capaz de tornar visível o invisível, o espiritual e o divino. E esse é o centro da catequese dele, mostrar como que o corpo é um dom de si e que é a característica desse amor autêntico e verdadeiro é o corpo humano em toda a sua dimensão. E é uma coisa muito paradoxal que ele fala que é muito bonita, essa casta fecundidade, que é se doar totalmente pelo outro, castamente, com a castidade, e assim, querendo ser fecundo, querendo ser fiel, né? Que é uma coisa que a gente vê, assim, que as pessoas perderam, né? O matrimônio é uma coisa fiel, uma coisa bem estabelecida, né? E ele vai falar disso. E assim, se for pensar, ele nem é casado, né? Ele não foi casado. Então ele via isso e talvez muito pelos exemplos dos pais dele, né? Então, vocês dois aí, ó, pensa aí, ó, dá pra ter um papa, hein? E aí, pra poder conhecer melhor a teologia do corpo, como vocês podem ver, é muito grande e tem muita coisa. Porque é muito atual, então muita gente foi lendo, escrevendo outro livro sobre isso. A primeira opção seria ler os próprios ensinamentos do Santo Padre, mas pelo tamanho e pela profundidade, muitos leigos, eles pensaram, gente, a gente tem que traduzir isso para ser o mais acessível possível. E aí eu queria fazer uma propaganda para um homem, para um leigo, que eu amo muito, que é o Christopher West. E ele fez esse livro, Teologia do Corpo para Principiantes. Que aí você fala, né? Ai, meu Deus, eu vou começar por esse. Não, gente, comece por esse, de verdade. Que assim, ele deu uma introdução e ele fala de uma maneira tão carismática, tão amável, assim, é belíssimo, assim. E vocês conseguem achar várias palestras dele na internet. Christopher West é ótimo. Depois, para quem quiser, eu posso emprestar, só devolver. E tem esse também que é maravilhoso, que é Encher esses corações, que o João Paulo, esse meu amigo que eu dei um abraço aí, ele que me falou para comprar, é maravilhoso, é lindo também. E, nossa, me ensinou, assim, muito mais de uma maneira muito séria, assim, de um cara casado. Então ele fala da vida dele, como é que a teologia do corpo mudou a vida dele. E aí, o Christopher West, eles têm o Theology of the Body Institute, que é um instituto para teologia do corpo, para o estudo disso. E aí tem um site que eu até fiz o cadastro com alguns amigos nossos, que é tipo, é o estudo mesmo, sabe? Então tem que pagar, tudo mais. É um curso igual do Padre Paulo Ricardo. E também no curso do Padre Paulo Ricardo tem Teologia do Corpo. Mas assim, não falta lugar. De tempos em tempos, o Christopher West vem com várias outras pessoas. Eu fui até no Decor de Brasília. Não sei quem já teve a possibilidade, quem já ouviu falar que teve o Decor Minas também. Não sei se vocês dois ouviram. No Divinópolis. Foi, exatamente. E aí eu tenho. Isso aqui depois a gente vai até abordar mais, porque vão ser 3 aulas, né? Hoje a gente vai só começar, depois a gente vai entrar mais na teologia do corpo de fato. E assim, foi muito bom. O Christopher West veio e o Bill Donoghue também, que foi um cara muito bom, muito carismático. E ele fala da adoção, de adotar filhos, nossa. E assim, uma opção para vocês também é escutar as músicas do Mike McGonaghy. Depois eu posso passar o nome também. Que ele faz música sobre a teologia do corpo, gente. Meu Deus. Olha que coisa mais linda. Então, a partir disso, vocês podem conhecer melhor também, continuar conhecendo, além do nosso curso, né? Sim. Para poder começar, a teologia do corpo, essa grandona aqui, o que o Papa escreveu, o livro dividiu em 6 catequeses. Gente, se vocês quiserem me interromper, pode ir falando, tá bem? Ele dividiu em 6 catequeses. Ele começou o primeiro ciclo como o princípio, o plano original de Deus. E ele pegou uma frase extraída do Evangelho de São Mateus, que quando Jesus dizia, mas não foi assim desde o princípio. Que Jesus está falando da dureza de nossos corações, né? Porque muitas vezes a gente vê uma dificuldade do jovem no seu relacionar, de amar o outro, por causa de dificuldades mesmo, né? A gente vê isso em namoros, em casamentos, né? E o quanto que é difícil, quanto não era para ser assim. O quanto que a busca pelo esse princípio, assim, como é que era para ser, sabe? Então o Papa vai nos convidar a entender como é que o projeto de Deus foi no início. E aí ele começa desde do Gênesis, né? Que aí o Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem, e depois criou o homem e a mulher. Aí no versículo 31, Deus contemplou toda a sua obra e viu que era muito bom. Então, assim, não era bom, era muito bom depois da criação do homem e da mulher. Então, assim, o homem e a mulher, eles, em harmonia, Deus se alegra com aquilo, Deus fica feliz com aquilo. E um relacionamento que não era desordenado. E que na raiz existia uma harmonia, assim, plena. Os dois, e assim, eles estavam lá totalmente expostos um ao outro e um era amor muito puro, muito fiel.
né? E aí, a partir disso, a gente pode ver já essa questão toda do gênero, né? Do homem e da mulher, essa completude. E não só entrando na questão hoje em dia que eu vejo como professora que tá muito difícil das pessoas se entenderem o papel de homem, o papel de mulher, não só nisso, mas também nas famílias. Isso é muito normal, né, hoje em dia, e eu mesmo sou uma prova disso, né? Eu não tive um pai presente, o quanto faz falta, né? A figura de um pai, a figura de um homem, né? Tanto para mim, tanto para o meu irmão. Então, assim, o quanto que essa base sólida do primeiro capítulo do Gênesis, do começo da palavra de Deus, que assim, quanto que o ser e o bom se convertem quando o homem e a mulher, eles são aquilo que Deus pensou deles. E sem dúvida isso vai ter um significado muito próprio para a teologia, e principalmente para a teologia do corpo, entendeu? O que era muito bom. E aí, no próximo, antes disso, ele fala um pouquinho sobre matrimônio, mas a gente vai avançar isso mais para frente. Que no matrimônio também, individualmente, o homem e a mulher, eles vão... porque fala, né? O homem foi criado à imagem de Deus. Mas não era só o homem e a mulher. Então, com a sua diversidade, mostrava a imagem de Deus. E quanto que essa bondade originária não era conflituosa, não era difícil, era tão bela, né? Tão pura no princípio, que às vezes é até difícil pra gente entender, né? O quanto que hoje em dia a gente está deformado, o quanto que a gente não entende mais o plano inicial. E aí, o primeiro ciclo é sobre isso. E o segundo ciclo das catequeses do Papa, ele começa a falar sobre o projeto da redenção para a sexualidade humana. Tá, falou que era assim no princípio, aí você fala, meu Deus, mas eu não sou uma pessoa pura, eu não sou uma pessoa que entende o meu papel como mulher ou como homem. Como é que eu faço, né? Antes de a gente surtar assim, meu Deus, tá dando tudo errado. E principalmente pra gente chegar nesse mundo e é uma coisa que o Crystal fala muito, esse mundo que tanto fala de sexo, mas não entende o que é e não sabe viver. Como é que a gente vai redimir a nossa sexualidade? E eu vejo que muitas pessoas não conseguem falar isso claramente ou tem algum tipo de vergonha. Assim, Camila Robson, vocês não me conhecem, mas quem me conhece sabe que eu sou muito explícita, eu não tenho filtro, eu não peço desculpa por você quem sou. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu sempre fui muito clara com isso, eu sempre falei da castidade com uma naturalidade. Porque não é uma coisa custosa, é uma coisa que eu faço por amor e porque eu entendi muito bem para que Deus me criou, né? E qual que é o sentido disso? E é isso que é o convite, assim. Quando você entende, você faz aquilo pelo amor. E você quer redimir aquilo que você tá, meu Deus, eu não consigo ser desse jeito. E aí você pede a ajuda de Deus e ele vai te mostrar uma maneira muito leve. Porque quando o Adão e Eva, eles pecam, eles começam a sentir uma vergonha. E o que é pior, você sentir vergonha, sabe? Principalmente vocês dois. Quanto tempo vocês namoram? Só uma pergunta. Faz 2 anos e meio, 2 anos e meio. 2 e meio. Sim, já tem um bom tempo que vocês estão se conhecendo, estão juntos. Esse sentimento de um olhar pro outro, se sentir vergonha de ser quem você é, você sentir vergonha de si mesmo, sabe? Isso vai totalmente contra o amor. Faz algum sentido você ficar com vergonha daquela pessoa que você ama, né? E aí, quando o homem e a mulher, eles se esconderam de Deus nos jardins, nas árvores do jardim, o quanto aquilo estava totalmente desregrado, o quanto que aquilo era um medo, né? Não era livre. E aí o Papa vai falar o seguinte, que essa atitude é uma postura de que vai ter uma vergonha dessa desordem. E é uma desordem primeiramente com Deus. Que ele vai começar a ter essa desordem com o nosso Senhor e depois ele vai começar a desordenar a maneira que ele trata a sua companheira. Que já vai começar aquela coisa, não fui eu, foi ela, não fui eu, foi ela. E aí já começa a brigar, né? Já dá tudo errado. E aí o que a gente mais vê, assim, a gente pode mostrar isso de várias formas, mas pelo que eu mais vejo, assim, são as músicas, né? O quanto que a música fala do amor. Todas as músicas, eu acho, hoje em dia falam de amor, quase. Mas o quanto que o homem começa a olhar para a mulher como um objeto e a mulher começa a olhar de uma maneira carente e muito emocional, assim. Então, assim, um tá dependendo do outro de uma maneira que não é saudável e que um machuca o outro, né? E uma coisa que na teologia do corpo eu consegui entender, assim, melhor. Até o homem mesmo, né? Que o homem ele se deixa levar muito pelo olhar, assim. E a gente que é mulher, a gente sabe disso, né? E a mulher pelo escutar. O quanto que a gente se envolve com a pessoa quando ela conversa, quando ela quer falar com a gente, quando ela quer mostrar. E quando a gente descobre isso do outro, como que a gente pode usar isso de um modo ruim mesmo, né? Porque a beleza do corpo, ela não significa que deve ser exposta de uma maneira
totalmente sem filtros, né? O quanto que o homem se deixar levar por esse olhar, até um homem que namora, um homem que casa, quanto que ele vai se perder? E o próprio Deus, o próprio Cristo fala, né? Você já vai ter pecado só pelo olhar. Então, quanto que a gente tem que redimir isso, tem que olhar com pureza. E até, assim, não só no matrimônio, pessoas que são celibatárias, pessoas que são religiosas, tem que olhar aquilo com uma alegria e ver Deus no corpo daquela pessoa. Mas o quanto que às vezes a pessoa também não ajuda, não é? Então, como é que a gente pode redimir isso? Porque bem-aventurados, puros de coração, que eles verão a Deus. Então, quanto que isso é uma exigência a todos? Os que já são casados, os noivos, os que namoram, os sacerdotes, as religiosas. Isso é muito bem... tudo, a chave de tudo é essa reordenação. Você pegar o que está desordenado e esse modelo atual que você coloca uma pessoa como senhor, como... Igual a gente vê em namoros que não estão saudáveis, assim. A pessoa não é mais um gostando do outro, é um dependendo do outro. E assim, não sabe que somente aquela solidão que o homem tem, quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Lógico, é bom ficar com outra pessoa. Mas somente essa solidão ela vai ser superada quando os dois enxergarem que só tem um Senhor, que é Deus. E que com a sua vida, com a vida de Cristo, a gente entende isso. Tem uma parte até bonita aqui desse livro, que vai falar que a vida de Cristo vai proclamar isso pra gente. O quanto que ele vai se dar na sua totalidade pra gente poder entender. Vou até ler pra vocês, olha que lindo. A vida de Cristo proclama: não acreditas que Deus te ama? Permite, então, mostrar-te quanto Deus te ama. Não acreditais que Deus é dom? Ele dá pelo seu corpo. Isto é o meu corpo. Pensa que Deus deseja privar-te da vida? Pois ele derramou a sua vida por ti, até a última gota, a fim de que o sangue de tua vida te dê vida em abundância. Pensa que Deus é um tirano? Que eu acho que muitas vezes as pessoas pensam isso, né? Quando a gente não vive isso de uma maneira feliz. Que eu acho que a chave, assim, pra mim, sempre é a felicidade, sabe? A gente falar isso com um sorriso no rosto, com a certeza de que a gente encontrou. Pensa que Deus é um tirano, um senhor de escravos? Ele tomou a forma de um escravo e se colocou sobre o seu domínio, para mostrar que Deus não te deseja dominar-te. Pensa que Deus te açoitaria se lhe desse oportunidade? Ele se deixa açoitar-te por ti, para mostrar-te que Deus não tem a menor intenção de te açoitar. Eu não vim para condenar, mas para te salvar. Não vim para te escravizar, mas para te libertar. Deixa de lado a tua incredulidade, arrepende-te e crê na boa nova. E é isso que esse segundo ciclo vai mostrar. Que é para essa liberdade que Cristo nos libertou. Para amar de uma maneira muito livre, para ser livre um com o outro, para ser livre muito com Deus. E o Christopher Lee fala isso, quanto que isso mudou o casamento dele. Porque ele tentava o tempo todo ver na mulher dele uma alegria perfeita. E tinha dia que ele falava, meu Deus, mas eu não sou totalmente livre, totalmente feliz. E ele falou assim, só me direcionando a ti, Senhor, que eu vou entender isso. Né? Então, assim, se você colocar sua felicidade na um do outro, você não vai achar. Se vocês não procurarem a felicidade juntos, né? Então, tá. Aí o primeiro ciclo vai ser esse homem antes do pecado. O segundo ciclo, durante o estado do pecado, essa tentativa de redenção. E o terceiro ciclo vai ser o Papa explicando um pouquinho como que vai ser depois da ressurreição. Você vai falar da teologia do corpo. E o corpo, ele tá aqui no mundo, mas depois que você morrer, você vai ter essa ressurreição. E ele vai mostrar isso, quanto é importante a gente pensar a finalidade. E até o Chesterton fala muito isso, né? Se você não souber para onde você não vai entender para que você foi criado, né? O homem, ele foi criado para contemplar Deus face a face. Então, se o céu não for o nosso objetivo, a gente não vai entender nada. A gente não vai entender o que o nosso corpo vai apresentar, para onde o nosso corpo vai. E aí a gente sabe que isso é possível, não? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, na união hipostática, que é esse casamento perfeito entre Deus e a humanidade, que ele se encarnou aqui pelo ventre de Nossa Senhora. E aí, por isso que a gente consegue pensar o corpo e a alma, é que ele ilustra isso de uma maneira belíssima, ele vai ser a participação dessa natureza divina. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ele vai ser introduzido na felicidade de Deus como ser humano completo.
aí você não vai precisar de mais nada, né? E até a palavra de Deus fala, né? Você não vai haver mais matrimônio no céu. Aí você pode ficar até. Camila fica, oh meu Deus, não vai ser. Mas assim, vai ser muito, muito maior, assim, vai ser uma participação com aquele grande amor. Então vai ser assim, uma coisa espetacular, gente. Imagina só. Meu Deus. Vai ser muito, muito, muito maior. E para poder mostrar como atingir isso, a gente tem que saber como viver essa sexualidade. Antes de falar do matrimônio, ele vai falar do celibato. Que esse celibato ao reino dos céus, que o próprio Cristo fala, vai ser uma prefiguração do reino, vão ser pessoas que vão servir de sinais para mostrar o reino de Deus. E o próprio Cristo mostra esse mistério, assim, quem puder compreender, compreenda. O quanto que isso vai ser difícil de entender, principalmente para os judeus. Porque antigamente, no judaísmo, não se aceitava tão bem isso. Não era uma coisa normal, assim, era bem ruim. E o quanto que Cristo vai mostrar que ele veio trazer o celibatário para poder mostrar aos casados, o celibatário, assim, um sacerdote, uma religiosa, que não é só aqui, não é só o matrimônio aqui, que é o matrimônio, o casamento perfeito de um amor esponsal com o próprio Cristo. E aí o Padre Paulo Ricardo, no curso dele, ai meu Deus, é tão bonito. Depois vocês fazem, vocês dois, por favor, que é muito belo, assim, ele falando do matrimônio. Que assim, na celebração do matrimônio, o próprio rito, a gente consegue ver essas duas vocações se iluminando. Que é o sacerdote realizando essa união de dois corpos que se tornam um só corpo, né? E o quanto que essa doação, o padre ele enxerga com muita beleza e os dois veem no padre se doando também como um pai. Um padre ele não é só, ele é pra gente, né? Ele se doa completamente pra gente. Ele dá o seu corpo e ele tá ali, né? Principalmente na celebração da missa, para se doar completamente. Então, um vai lançar a luz sobre o outro e o celibatário sempre mostrando que não é ruim o matrimônio, não é, ai meu Deus, eu sou melhor e tudo mais. Que vai lançar uma luz para essa verdadeira finalidade, para esquecer que não é só aqui, não é só essa realidade temporal. Que vai ser o nosso objetivo de contemplar Deus face a face. E essa liberdade que a gente estava falando é a primeira característica do celibato, que não é obrigação, é vocação. Então é muito livre, é para amar. E assim, hoje em dia, muitas vezes as pessoas tratam isso com meio dificuldade. É isso que eu queria falar também. Sempre teve dificuldade, sempre foi difícil de aceitar. E é por isso que é um sinal que incomoda, né? Que mostra, assim, olha só. Assim, a galera tá até querendo que vocês falem, hein, gente? Se vocês quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Que se faltam essas vocações sacerdotais, se faltam os celibatários, não é só eles, faltam também pessoas para o matrimônio, né? Quantas pessoas que a gente conhece que falam assim, nossa, eu quero casar, assim, nossos amigos, assim. Eu conheço pouquíssimas pessoas da minha faculdade que falam, nossa, eu quero casar, porque é uma entrega total de si mesmo também ao outro, né? É assim, quantos querem ser pais de famílias, esposos fiéis, e falar assim, quero ficar com você até o final da minha vida. Isso também é uma entrega, nossa, sem tentar pegar essa vocação e conseguir fazer com que você viva ela de uma maneira plena, fiel, né? Eu acho que essa questão da plenitude é maravilhosa, porque é isso que Deus deseja de nós, né? É uma vocação matrimonial bem vivida, é uma vocação celibatária bem vivida, e a gente só pode fazer isso com uma sexualidade ordenada, né? Com uma integralidade do nosso ser. Porque senão a gente vai ficando, tipo assim, vai deixando os pedacinhos, né? A gente vai vivendo. Por que a realidade de hoje a pessoa não acredita no casamento? Porque foram tantos maus exemplos ali de casamentos que não foram vividos na sua totalidade, né? Que, tipo assim, a hora que você prometeu na alegria e na tristeza, você prometeu na alegria e na tristeza, mas na verdade era só na alegria, não foi total. E aí viveu esse fragmento e aí deixa um exemplo negativo daquilo. Então, acho que nós, enquanto casais cristãos, a gente precisa retomar toda essa totalidade, né? Viver essa plenitude de Deus. Por isso que é o caminho também de volta ao princípio, né? Eu vejo que essa palavra é muito bonita, que ele trabalha na teologia do corpo, né? Pegando isso que Jesus falou. Jesus, muita sabedoria, né? Vocês, por exemplo, hoje vocês adulteram, mas no princípio não era assim. Tipo assim, o princípio, você vê que a sociedade hoje, as pessoas de hoje, os jovens de hoje, eles não têm princípio sólido, sabe? Por mais que os jovens hoje dão uma de crítico, intelectuais, mas eles não têm princípio sólido, né? É tudo de acordo com a onda, né? Tudo de acordo com
com a sociedade, o que a nossa geração está falando, então vamos de acordo, porque não tem esse princípio. E eu vejo que é muito bonito isso, até que você falou, né, de como que vai ser no céu, né? Tipo, o João Paulo II ele trabalha muito bem na teologia do corpo, essas perguntas que são as perguntas mais são existenciais, né? De onde eu vim, o que que eu sou, para onde eu vou. Tipo assim, ele trabalha o princípio, né? No princípio era isso, Deus te fez. Você não veio de outra coisa, você veio de Deus. Né? Você é isso, né? Aí traz essa que você falou da redenção, né? Que o pecado sim deu uma estragada, só que Jesus veio e redimiu. E ao mesmo tempo essa questão escatológica, da onde eu vou. Né? Isso que é bonito, né? O princípio e o fim. Né? Por isso que o casamento está a Bíblia inteira fala de casamento, né? Começa um casamento, termina com um casamento, né? Jesus fez o primeiro milagre no casamento. Tipo assim, e Cristo morrendo foi o casamento dele com a igreja, né? Ou seja, é uma coisa primordial que as pessoas têm distorcido completamente. Têm colocado aquilo que é impuro, uma coisa que é pura. Até aquela frase, né? Como que é a frase que nós leu? Não, né? Tem uma frase, nossa, muito boa isso. Aquela de João Paulo, do herege lá. João Crisóstomo. Aí, ó. Esta coisa de corar de vergonha diante do que é puro é típico dos hereges, sabe? São João Crisóstomo. Sabe? Tipo assim, corar de vergonha. Igual você falou, você fala na maior liberdade, né? Você fala numa liberdade, castidade, falar de sexualidade. Por quê? Porque não é uma coisa de corar de vergonha, isso é coisa dos hereges, coisa de quem... como fala, fez ficar impuro aquilo que é puro. Mas não, Deus purificou, é santo, Deus criou, né? Eu vejo que é isso. Sim, e a gente precisa disso, precisa falar sobre isso, precisa mostrar que tem uma alternativa. Porque, tipo, o povo tá indo na onda. Por quê? Porque culturalmente esse é o único caminho. Né? Por isso que nós precisamos nos levantar para mostrar que não, esse não é o único caminho, né? Tipo assim, viver a castidade é bom, a gente não se envergonha de viver a castidade, a gente é feliz, né? Nesse tempo, 2 anos e meio juntos vivendo a castidade, quanto a gente pode se conhecer, né? Quanto a gente pode tocar na alma um do outro, e eu não abro mão disso por nada, né? Então, tipo assim, a gente é feliz e a gente precisa testemunhar, a gente vale a pena, né? Não é uma privação. Aí que entra a frase do Bento XVI que eu queria trazer, que era tipo assim, o catolicismo não é um conjunto de regras, mas é um projeto fascinante de vida. É fascinante, né? É fascinante a gente ser cristão, é fascinante a gente... E é isso que o Robson falou. Como um pai que a criança vai perguntando como, pra quê, de que maneira, o Papa vai respondendo de uma maneira muito leve. E assim, me alegra muito a beatificação dos pais dele também, porque ele mostra isso com a vida dele. Que assim, um matrimônio levou a um santo, que é o nosso Papa, né? E o quanto ele enxergou isso e mostra pra gente que como que vive isso, desse jeito. E assim, de uma maneira que a gente vai se sentindo leve, a gente vai entendendo, e ao viver isso, botar em prática, né? Não só entender, pegar um livro e tal, mas assim, quando a gente botar em prática isso, a gente se liberta, a gente fica sem essa vergonha, assim, que é horrível, né? Que não faz sentido, e que o mundo hoje também vê isso como uma prisão, e é a maior liberdade que tem. Porque acho que até o São Paulo II fala isso também, quem não espera um dia, não vale a pena esperar um dia, não espera... Ai, meu Deus, eu não lembro essa frase, mas é linda também. Não espera a vida inteira, que vale a pena esse... Não tem essa frase, gente, meu Deus. A camiseta dele... E assim, até ia começar agora esse quinto ciclo, né? Porque o quarto foi sobre o celibato, o quinto vai ser sobre esse matrimônio. Se quiserem procurar a frase aí pra gente falar. Quem não a esperar um só dia, não será capaz de esperar para sempre. Então, assim, o quanto é uma relação assim de muito comprometimento. Eu acho que é por isso que é tão difícil assim, se comprometer na sua totalidade, na sua integridade também, né? E ao começar a falar do celibato, e Jesus falando quem puder compreender, compreenda, é muito belo, assim. Nossa, eu me maravilho. E até semana que vem eu vou trazer outro livro que a gente leu também sobre o celibato, quando a gente fez esse grupo de teologia do corpo. Que, assim, é belíssimo. Até do Raniero Cantalamessa, né, que é o pregador do Papa, ele falando quanto um precisa do outro também. O celibatário precisa do matrimônio e o matrimônio precisa do celibatário. Quanto que um ajuda o outro, quanto que um vai construir essa beleza do corpo, essa beleza da sua vocação. E aí, é igual a Patrícia tá falando, assim como Santa Zélia e São Luís Martã, é o melhor exemplo também, né? E uma coisa que o Papa lembra, assim, é que
o matrimônio já existia antes de Cristo, né? Já existia há muito tempo. E por que Cristo faz com aquilo? Ele redime, né? Ele coloca aquilo na cruz, ele passa a ter um caráter sacramental. E que é a cruz, de onde vem todas as graças, oferece essa graça santificante que faz com que um possa se doar mutuamente ao outro. E essa fidelidade com, igual o Robson falando, de Cristo e da igreja. E aí é um chamado para os maridos: amai vossas mulheres, até derramar o seu sangue por ela. Então, quanto que isso é um sim diário, um sim totalizante. E assim, por ela e pelos seus filhos, né? Um homem, ele é chamado a dar a sua vida, como Cristo derramou o seu sangue pela sua igreja. E a mulher e seus filhos ser submissa ao marido. Que mulher que não se apaixona por aquele que se dá, que fala, meu Deus, eu faço tudo por você, se ele dando a vida por ele. Mas essa coisa dos dois indo para o céu juntos, os dois indo para o céu com muito esforço e se propondo essa vida que eles sabem que não é um completo o outro. E que os dois tentam ir para Deus. Eles têm que olhar para Deus vendo que é muito além no matrimônio. E até observar o rito do matrimônio, essas palavras, esse consentimento matrimonial vai mostrar que é uma doação total. Que é igual a Camila estava falando, é um sim para qualquer momento. Para alegria, para tristeza, para tudo que vier e tiver. E aí, eu estava até pegando um código de direito canônico que vai falar dessa comunhão para toda a vida. E isso, a relação sexual que é, de fato, pertencente ao matrimônio, que é o horário, é a hora certa de acontecer, é a etapa certa de acontecer. Essa linguagem matrimonial, o Papa vai falar muito sobre isso, a linguagem do corpo. Não ser um ato mentiroso, vergonhoso. Sim, numa relação sexual, um homem vai dizer pro outro, sou todo seu. E o Christoph West vai falar do próprio sogro dele mesmo, que o sogro dele, ele só entendeu a doação da Eucaristia quando ele se casou e começou a ver o quanto que isso é fecundo, né? Você participar do mistério da criação. Quanto que nessa relação você vai criar uma vida. E fora dessa relação do matrimônio vai ser uma mentira, porque cada um se envolve ali com barreiras, com anticoncepcionais, e depois cada um vai pro seu canto, e você tem vergonha, porque você não falaria isso para qualquer pessoa. E as pessoas têm essa vergonha de se expressar um namorado e o outro, que isso é normal, porque isso você espera de um casal que mora junto. Né? E por mais que hoje em dia a gente veja tantas pessoas que moram juntos e não são casadas, mostra que falta o entregar-se completamente. Mostra que as pessoas se entregam, mas não é com aquela mesma realidade eterna. Porque, primeiro, eles não querem nenhum filho, né? Não, vai complicar tudo mais. E, assim, essa linguagem do amor que o São João Paulo vai representar, São João Paulo II, na sua teologia do corpo, vai ser essa doação inteira e irrestrita de si mesmo pelo outro. E isso não tem como não resultar num outro amor, né? Ai, muito lindo isso. Ai, meu Deus. E aí o sexto e último ciclo de catequeses, para poder fechar bem bonito, de São João Paulo II, vai ser essa reflexão na fecundidade do matrimônio. E que hoje em dia, não só hoje em dia, né? Porque o Beato Paulo VI, ele começou, em 1968, ele já fez uma encíclica, Humanae Vitae. Ó, eu treinei meu latim durante muito tempo aí, gente. Me valoriza. Sobre a regulação da natalidade. E como que isso não foi bem acolhida, né? O quanto que a gente vê, assim, e eu vejo um movimento muito bonito hoje em dia, né? De muitos casais católicos mostrando a beleza de ter muitos filhos, mostrando a beleza de um matrimônio que se doa, né? A gente vê tantos exemplos luminosos que estão tendo, sabe? E quando eu vejo isso, eu agradeço ao nosso Papa, porque eu vejo que ele deu esse pontapé, sabe? E já faz tanto tempo, né? Então, como que a gente tem que essa espera mesmo? Ele não viu o resultado, tá vendo lá do céu, né? E o quanto que eu vejo que uma família, irmão faz tanta falta, e filhos no matrimônio, tantas pessoas, igual eu vejo assim, tios avós meus que não têm netos, né? Quanto que a pessoa é carente, né? De ter uma família ampla, de ter uma família generosa, né? Não só numerosa, mas acho que é generosa mesmo. E colocar a confiança na providência. Quanto que falta isso.
E esse amor ordenado vai ter essa característica da liberdade, da totalidade, da fecundidade e da fidelidade. E o Papa vai colocar essas quatro principais propriedades, que vai ser o próprio espelho do amor trinitário. Porque o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não têm uma barreira, não tem nada reservado a ti. É totalmente um pelo outro. É totalmente fiel. E um casal que ele vai viver essa sexualidade movido pelo seu amor, que é o Espírito Santo, ele não vai pensar sequer nessa possibilidade da contracepção artificial. Porque isso vai ser olhar o outro como objeto, vai ser falar assim, olha só, eu te amo, mas nem tanto. Eu te amo, mas não arco as consequências junto com você. Então, quanto que a gente vê pessoas que, assim, principalmente mulheres que, eu te amo, mas nem tanto, e o resultado desse amor aqui é só seu. O que vai causar, assim, inúmeras infidelidades e inúmeros outros problemas, né? Igual a gente discute sobre o aborto, sobre essa falta de um pai, que faz tanta falta, né? E diante dessa perspectiva correta, equilibrada, sadia e curada, uma sexualidade curada, que é quando o casal está unido com o outro e com seus filhos, que vai ser o resultado desse amor. Uhum. E igual o Robson falando mesmo, que é impressionante a inteligência de São João Paulo II, que quando ele pequeno, ele começou a entender esse amor esponsal, que a Bíblia fala tanto, né? Que você fica, meu Deus, tipo assim, tá falando de outro assunto e tá casado, Jesus tá casado com a igreja e tal. Ele começou a estudar em espanhol, São João da Cruz. E quando eu penso no matrimônio, quando eu penso Então, assim, nem namoro, nem nada, mas assim, eu fico olhando assim, casais amigos meus e pessoas que falam do matrimônio com muita alegria, e toda vez que eu rezo os mistérios luminosos que foram propostos pelo Papa, eu rezo esse primeiro milagre que Jesus fez nas bodas de Caná, eu penso naquela frase de São João da Cruz, né? No entardecer da vida, seremos julgados sobre o amor. Então, assim, quanto que um casal que viveu essa fidelidade, essa fecundidade, ele vai mostrar o quanto amou. Uhum. Nossa, isso é lindo demais, viu? E o quanto que deu a vida pelos seus filhos, deu a vida um pelo outro, né? Nossa, bonito Essa demais. questão. Eu, assim, Não pode pode falar. terminar, pode falar. Não, era isso, eu ia falar, tipo, meu Deus, assim, é luminoso, né, esses Hum. exemplos. Tanto dos matrimônios santos, que tem até muitos livros hoje em dia, mas tanto da alma esponsal que São João da Cruz fala, né? Você vê o amor de Deus por nós também, porque ele já se doa por meio. A gente vai falar mais isso no próximo curso, mas ele se doa pela Eucaristia, né? Uhum. Sim. Então, isso da fecundidade, eu acho que é uma das coisas mais incompreensíveis, né? Assim, que o mundo não compreende, as pessoas não compreendem, inclusive até dentro da igreja, né? Tipo assim, essa questão É. tipo assim, a fecundidade, tá aberto à vida, né? Você vê que o Papa Paulo VI, ele combateu ali o tanto de gente, tava todo mundo contando o que a igreja vai falar sobre isso. Você pode ver que as outras denominações cristãs aceitou anticonstitucional, É. eles não aguentou a pressão. O único que sustentou foi a igreja católica. O Papa Paulo VI, inclusive, foi contra muitos de dentro da igreja. Aí você pega que hoje tem gente dentro da igreja, né, que tipo assim, eu sou católico, aceito tudo, mas essa parte, não, aí é demais, né? Mas aí a beleza que traz isso, que é fecundo, e tem que ser fecundo, porque senão é um amor, igual você falou. É tipo, eu dou, mas é como se tivesse um pezinho fora. Qualquer coisa tá fácil de eu pular fora. Tipo assim, já casa como E não questiona. E é igual você tá falando, porque a verdade ela é muito sólida. Porque se você questionar, você vai encontrar a resposta. Então, é um fechamento do próprio corpo, sabe? E São João Paulo fala tanto isso. Você tá explicando pra alguém, a pessoa já se fecha. Você não consegue atingir o coração dela mais. E essa dureza de coração, né? E assim, quem puder compreender, compreenda. Mas Cristo mostra isso pra gente tão claramente. Mas é um se lançar totalmente. Você não pode colocar reserva nenhuma em si. Vai ser, olha só, é tudo ou nada, Isso né? fica na superfície, que tô falando, isso fica na superfície, como você vai entrar na água. Aí sabe quando você não quer entrar, você só põe o pé, qualquer coisa tá fácil de Vai sair, lá. não mergulha, entendeu? É isso, porque não é total, né? É, E aí a gente não não, percebe a não, graça de Deus, a gente percebe como Deus é providente. A gente experiencia isso todos os dias, né? E até um testemunho mesmo de uma realidade nossa. A gente estava planejando a questão da festa de casamento, né? E aí tava aquilo, ai meu Deus, vai escolher quem vai chamar? Parece que isso não tava caindo assim. Não, vamos chamar todos. Aí a direção, eu fiquei preocupada. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Como é que eu chamo todo mundo? E aí, quando eu rezei, a direção de Deus foi exatamente essa, né? A minha providência vai agir na medida da sua generosidade, na medida da sua abertura.
E nessa questão dos filhos, é isso. A providência de Deus vai agir na nossa vida conforme a bondade, a generosidade do nosso coração, conforme a nossa abertura, né? Daí a gente tem que entender que nós servimos a um Deus que é Pai, né? A um Deus que olha a nossa realidade, não é um Deus que está sentado no troninho dele, né, indiferentão a nós. Não, a gente Ele tem serve a um cuidado de Deus nós, que né? cuida de nós, que é atento à nossa realidade, né? Então, crendo nesse amor, nesse verdadeiro amor, a gente consegue viver tudo isso. Uhum. Não, e é igual você tá falando mesmo, Camila, porque eu tinha vários amigos que iam se casar, né, nesse tempo agora, né? E aí deu tudo errado para uma amiga minha. E assim, quantos exemplos nos arrastam, né? Então, assim, o quanto que, que uma amiga minha ela ia casar. E aí deu tudo errado, porque foi bem no começo da quarentena. E ela olhou pra mim e falou assim: Lu, eu quero matrimônio, eu não quero festa, porque Deus tirou, porque eu queria, né? Sim, não precisa, não precisa de festa, não precisa de nada, eu quero casar. E ela casou ela, o noivo dela e o padre só. Sabe? Enquanto que Deus muda o nosso plano, e a gente, ao olhar a cruz, né? A escola da cruz, a gente vê o quanto que Jesus se doou ali, e sem reclamar, e sem ficar pensando, ai meu Deus, como é que vai ser? Não, igual vocês estão falando mesmo, se doar totalmente igual ele se doou na cruz, né? Ele doou o corpo dele todo, ele não falou, nossa, não, aqui não, nossa. Não, foi tudo, tudo, tudo. E o quanto que eu olhar também, que eu vejo assim, meus amigos e amigas que entraram para uma ordem religiosa, que se doam como padres, como freiras, como celibatários mesmo. O quanto que eles vivem isso com muita alegria, muita, muita, muita alegria, muita alegria. E o quanto que isso nos mostra também que a vocação de um do outro é bela e nos ensina e nos mostra cada dia mais o quanto que juntos a gente pode redimir isso, o quanto que a gente pode ensinar e ajudar um ao outro, sabe? Quanto que essas amigas celibatárias podem ajudar as casadas, o quanto que isso é livre, é impressionante, assim. É bonito demais. E eu queria, até porque já tá dando tempo, né? Eu queria acabar com uma oração muito bonita, que eu tava rezando hoje de tarde. E aí eu comecei a ver a teologia do corpo nas coisas, né? Ó, que coisa mais louca. Eu achei essa oração aqui, eu queria até convidar vocês pra gente poder já ir finalizando. Depois eu queria pedir uma palavrinha da Camila do Robson aí, pra poder finalizar, né? Pedindo por esse noivado, né? Mas ó, olha que lindo. Olhos de Jesus, olhai-me com compaixão. Lábios de Jesus, não vos canseis de falar-me. Ouvidos de Jesus, escutai-me sempre. Mãos de Jesus, conduzi-me cada dia. Coração de Jesus, não deixeis jamais de amar-me. Ó Jesus, dentro de vossas chagas escondei-me. Na hora da morte chamai-me e levai-me para sempre. Amém. Lindo, né? Meu Deus. Que é isso, a gente serve a Deus com nossos corpos e se a gente não entender para que cada parte serve, o que serve as nossas mãos, assim, nos nossos trabalhos, a gente não vai conseguir an- alcançar essa santidade, né? Redimir, curar e viver uns pelos outros. Então, Nem fala, né? O corpo é o nosso cartão de visita, né? Assim, o cartão de apresentação, né? A primeira coisa que a pessoa vê é o corpo, é a gente, né? Então, por isso é aquilo que a gente falou, né? Total, a integralidade, porque é o jeito que eu vou me apresentar para a pessoa, né? A gente é uma pessoa, né? Tudo é corpo e alma, nós somos corpo, né? Então é isso. Isso é valorizar, né? Deus valorizou os nossos corpos, Deus valorizou. Então, quem somos nós para não valorizar também, né? Então, é dar o seu devido valor. E é isso, né? isso. A gente está faltando 10 minutinhos aqui. Onde marca aqui? Aqui. Aqui não marca. Sim, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para falar, porque igual eu tô falando, vai ser hoje, sexta-feira, vai ser na outra e depois na outra também. Então tem muita coisa para falar, tem muita coisa pra gente pensar junto. Sempre tenho muita coisa para falar, Jesus Cristo do céu. Assim, mas também se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser enviar depois ou agora, né, a gente fica à disposição aí. E assim, esse convite também de buscar. Porque se buscar, vai encontrar. Com certeza. Abraço pro povo de Fortaleza aí, ó. Até uma coisinha que a gente queria partilhar, até né, próximo desse centenário, né, de João Paulo II,
Esse livro aqui a gente super indica, né? É um livro de Jason Everett que fala sobre João Paulo II, é uma biografia dele. E, tipo, ele é sensacional também, né? Ele é um grande divulgador da teologia do corpo, né? Um apaixonado por João Paulo II. E isso que diz muito, né? Você quer falar? Deixa eu ver. Que Santa Faustina, né? Santa Faustina teve uma das palavras que Jesus, né, deu a ela, que ela até escreveu no diário, dizia disso, ela da Polônia, né? Enquanto era ainda Carol, né? Frequentava o ensino secundário, já estava lá Santa Faustina, né? E num dos momentos lá que ela recebeu a oração do Terço da Divina Misericórdia, um pouco antes dela morrer, em 1938, ela escreveu em seu diário. Enquanto eu rezava pela Polônia, ouvi as seguintes palavras: amo a Polônia de maneira especial, e se ela for obediente à minha vontade, eu a elevarei em poder e santidade. Dela sairá a centelha que preparará o mundo para a minha vinda derradeira. E Não. aí a gente crê nisso, né? João Paulo II, tipo assim, por quê? Porque toda essa teologia do corpo é essa preparação para a vinda derradeira e é para esse milênio. Não é à toa que ele foi o Papa que virou o milênio, né? Ele concluiu ali o milênio ali, o segundo milênio, e entrou no terceiro. Tipo assim, ou seja, toda essa teologia do corpo é para agora, para a nova evangelização, né? Que a gente precisa resgatar essa volta do princípio, né? Sim, é um ponto de virada, né? O próprio biógrafo do Papa fala disso. É um grande ponto de virada no pensamento moderno, né? Porque o pensamento moderno tem caminhado para isso, para a promiscuidade, né? Para uma desvalorização do corpo, para uma desvalorização do amor. E eis que surge essa centelha de esperança, né? De que existe sim um amor livre, um amor total, um amor fiel, um amor fecundo. Isso é real, existe, é possível, né? E que é possível sim, né? Nós amarmos e louvarmos a Deus com o nosso corpo como seres integrais, né? Não fragmentados. E a gente precisa passar isso. E eu queria só falar de novo também desse livro aqui. Alguém perguntou dos livros. Aí tem esse aqui, Enchei Estes Corações, do Christopher West. Uhum. E aí ele, como um cara casado, ele vai falar mais especificamente sobre isso, mas o Scott Hahn fala também com a mulher dele, né, sobre os matrimônios. A gente tem exemplo de sobra, graças a Deus. Esse Teologia do Corpo para Principiantes, do Christopher West. Esse aqui é um livro bem velhinho, tenho ele desde 2013, mas eu acho que vende na internet ainda, que é o princípio, para começar a entender. E esse daqui é o grandão, que é tudo assim, ó, nu e cru. Para poder entender tudo e conquistar essa liberdade e amar os nossos corpos e com eles sermos amados, né? Muito bom. E até nas próximas lives a gente pode até perguntar, né? Conversando com você um pouco do testemunho, como você vive e tal, né? A gente também falar como que a gente consegue testemunhar nessa geração tão nem impura, tão devassa, como que a gente consegue testemunhar isso, né? A gente pode conversar nas próximas também disso, sim, passos concretos, né? E a princípio, acho que é encorajar, né? Vocês que estão aí assistindo, né? Quem vai assistir depois, a acreditar no amor, né? Acreditar, ter coragem, sabe? Falar, nossa, eu vivo a castidade, eu vivo a pureza. Ter coragem, não ter medo, não ser oprimido, pressionado por essa sociedade maluca aí por sexo, não. É tipo viver plenamente aquilo que é, né? Sim, não é isso, né? A gente não tá anunciando uma castração, Sim. A gente não tá anunciando uma proibição, a gente tá anunciando a plenitude do amor, a plenitude da sexualidade, né? A gente não quer metade, a gente não quer viver uma relação mais ou menos, a gente quer viver na plenitude, que é aquilo que Deus sonhou. Isso é a teologia do corpo. Sim, com certeza. Acho que é isso, né? Então, muito obrigada, agradeço a vocês dois pelo exemplo, pela alegria também, por me ajudar aqui, por ser mais um casal, assim, que eu vou colocar nas minhas orações, pode deixar, dia 12 de dezembro. Me consagrei a Nossa Senhora também, então vai ser uma oração bem especial. E falar um pouquinho aí para quem quiser, nós estaremos aqui na próxima sexta-feira e na outra também. Vamos falar muito, com muita alegria. E agradecer pelo Instituto Santa Zélia, São Luís Martã também, muito prazer em conhecê-los. Gostamos de repetir várias vezes. E que quem quiser perguntar mais coisas, quem quiser se aventurar mais, pode me chamar, estou à disposição. E mais alguma coisa, meus queridos? Acho que é isso, muito obrigado você, pela disposição, pelo Instituto, né? Pedro Alcântara, pelo Instituto São Luís Santa Zélia que também nos convidou para estar aqui, né? Um abraço a todo mundo. Deus abençoe, tamo junto. E é isso. Então é isso, muito obrigada. Fiquem com Deus. E até semana que vem, então. Até semana que vem. E um abraço para todo mundo que está aí com a gente. E São João Paulo II, rogai por nós. Amém. Amém.